Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Danilo Svágera, professor de Filosofia, e hoje trazendo para vocês mais uma dica de uma matéria que é crucial no Enem, que é de suma importância, que é muito importante, que é justamente a relação entre a biologia e a cultura humana. Para deixar mais claro para vocês, nós vamos abordar hoje como é que a disciplina de filosofia, e num sentido mais amplo de ciências humanas, ela conversa, ela acaba tendo um diálogo com outras disciplinas. Não achem que isso é uma coisa sempre boa. A gente vai ver no episódio de hoje que, às vezes, isso pode ser até desastroso. Mas a gente vai perceber isso e vai ver como é que nós temos uma tendência hoje de termos as disciplinas tendo uma conversa mais ampla. Para início de conversa, então, para nós começarmos a conversar, a falar sobre o assunto, eu queria fazer uma referência a dois conceitos que hoje nós vamos falar sobre eles, mas o objetivo não é explicá-los. O objetivo é que vocês já tenham aprendido sobre eles na última aula e nós hoje vamos somente mencioná-los, que é o conceito de natureza e o conceito de cultura, inclusive tema da nossa última exposição. O conceito de natureza, nós vimos bem explicadinho, eu espero, na última aula, que é justamente um sinônimo de essência. Então, quando eu digo que é natural que alguém seja dessa forma, eu estou dizendo que aquilo faz parte essencial do ser humano, que aquilo não muda, que aquilo está dentro de nós e não existe ninguém que não seja assim. Por exemplo, o ser humano é um animal racional. Então, não existe um ser humano que não seja racional. E o significado de cultura, outra palavrinha também que foi abordada nas nossas últimas exposições, é que é o conjunto de regras, normas, valores que estabelecem padrões de comportamento. Então, é o conjunto de hábitos, de costumes, de valores, nós vimos na última aula de ferramentas e por aí vai, de um certo povo, de um certo lugar, e que é diferente, tem um embate, tem uma luta entre natureza e cultura. Mas por que, Danilo? Isso eu não estou lembrando direito. Tudo bem, eu explico para vocês rapidinho de novo. O embate, a luta entre esses dois conceitos é porque, de um lado, nós temos algo que é natural, que é próprio da gente, que é próprio do ser humano, e do outro, nós temos algo que é cultural, que é aprendido, que nós temos que passar por um processo de aprendizagem, tá? Então, os hábitos, por exemplo, variam de cultura para cultura, variam de lugar para lugar. Logo, eles não são naturais, hajam vista que se povos diferentes têm costumes diferentes, eles não são naturais de um ser humano. Agora, quando eu falo que o ser humano é um animal racional, todos os seres humanos são assim. Ok, vamos para a próxima. Então, vamos chegar num século que é um século de muita importância para as ciências naturais. Olha, eu invadindo uma área que não é minha. Cuidado, não tem problema nenhum. A grande questão é que, inclusive nessa época, muitos dos pensadores, eles nem eram considerados simplesmente cientistas naturais. Eles eram muitas vezes considerados como filósofos naturais. Por exemplo, Darwin, que a gente vai falar dele um pouquinho agora, era um filósofo natural, era um pensador. E aí, hoje em dia, nós falamos que ele era um biólogo com muito acerto, ele trata da biologia, mas ele vai muito além, ele pensa sobre outras coisas. Mas vamos por partes para ninguém se confundir, ok? Primeira coisa, Charles Darwin é um pensador, é um biólogo que em 1859 ele vai escrever a chamada A Origem das Espécies. Esse livro foi um livro de suma importância, só que ele abalou muito as estruturas do mundo naquela época. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a pensar o mundo de uma forma mais imutável, de uma forma no qual qualquer notícia que surgisse, que abalasse as estruturas de uma época, logicamente, as pessoas ficariam totalmente desnorteadas. E foi isso que a Origem das Espécies trouxe para a gente. Nós tínhamos antes uma concepção criacionista de mundo, no qual Deus criava o mundo e os seres, e agora a gente tem uma outra concepção. Qual concepção de mundo é essa? A concepção evolucionista. Tá? Não é a criacionista de criação, mas agora de evolução. Propôs a teoria da evolução biológica por seleção natural. Eu ainda não expliquei para vocês como é que se faz ou como é que se formou essa teoria, mas já temos duas palavrinhas, dois conceitos ali bem fundamentais, conceitos de evolução e o conceito de adaptação ou seleção natural. A gente vai ver um pouquinho sobre isso bem rapidamente. Não é a minha praia, eu deixei para vocês bem claro, mas a gente vai ver as consequências que isso teve no decorrer da história. Vamos lá, então. Um breve resumo da teoria. Vamos lá. Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Então, em determinado local, os indivíduos, os organismos mais bem adaptados, eles vão ter mais chances de sobreviver.
Os que não são bem adaptados, esses nossos organismos, eles vão ter menos chance e vão desaparecer com o tempo. Já é uma proposta inicial, vamos continuar, deixando um número maior de descendentes. Então, quem é mais bem adaptado e vai conseguir sobreviver por mais tempo em determinado local e deixar mais sobreviventes e mais descendentes, portanto. E isso vai ocasionar o quê? Que aquela espécie vai continuar. Aquela espécie que, por exemplo, não foi bem adaptada ao meio, ela com o tempo vai acabando até que chega um certo momento que ela some, ok? Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Então, aqui nós temos desses dois conceitos aparecendo, conceito de mais os bem adaptados, conceito de adaptação. Então, tem certos organismos que eles se adaptam melhor a certos ambientes e outros não. Esses outros vão desaparecer com o tempo. E tem conceito de selecionados, que é justamente aqueles mais bem adaptados, eles vão ser selecionados aí no ambiente, conceito de seleção natural. É justamente quando nós temos, então, esses indivíduos sendo selecionados. Calma que lá vem história, por enquanto está legal, nós aprendemos isso na escola, nós vemos que isso é algo crucial na biologia de hoje. Quando nós falamos, então, de organismos, de animais, nós vamos sempre relatar a questão da evolução. Que eles foram mais bem adaptados, o ambiente foi nos colocando situações e eles estão até hoje justamente por causa disso. Isso vai dar olha a palavrinha bem jovem, uma treta danada daqui a pouco. Vamos lá. O Darwin cita lá na Origem das Espécies. Ele vai citar uma passagem aqui que nós temos dessa obra, de suma importância, vai dizer: a evolução compreende, com efeito, a conservação de um grande número de indivíduos, variando mais ou menos numa direção favorável, e a destruição de um grande número dos que variam de uma forma contrária. Olha, as palavrinhas são até meio fortes usadas aqui pelo Darwin, mas no fundo ele está passando a teoria dele e, de fato, a biologia muito teve de ganho com essa teoria. É um fato. Quando ele diz que nós temos uma destruição de grande número dos que variam de uma forma contrária. Ou seja, os menos adaptados ao ambiente, eles vão se extinguindo, eles vão se destruindo. No final das contas, vai sobrar o quê no ambiente? Os organismos mais bem adaptados. Falei para vocês que não é minha área, ok? Só que agora vai entrar uma situação um pouco complicada. O que vai entrar para a gente? No início da nossa aula, eu acabei já dando um spoiler para vocês que as ciências humanas sempre conversou bastante com outras disciplinas, principalmente no século XIX, daí em diante, porque nós vamos ter um momento de ascensão das ciências naturais. Eu gosto de falar a título de didática, ok? Que se o século XIX foi justamente o século da biologia, grandes descobertas biológicas, também foi o século da física, grandes descobertas físicas, o século XX a biologia também teve grandes descobertas, as ciências humanas teve vários probleminhas no século XIX e no século XX, e agora eu, como defensor da minha área, deixando bem claro, eu acho que nós estamos no século das ciências humanas, mas isso no finalzinho talvez eu aborte com vocês, não é nosso objetivo aqui, mas de fato os temas que nós temos hoje no dia a dia são temas de natureza humana, não adianta, de ciências humanas, política e por aí vai, ok? Não vem ao caso agora. Enquanto isso, lá no século XIX, as ciências humanas, ela tomou contato com as ideias de Darwin. Olha, as ciências humanas se influenciaram pelas ideias do Darwin. Os pensadores da época leram o Darwin. E aí que está o problema. Como Darwin fala muito de evolução, fala muito de destruição das espécies, isso vai gerar um grande problema. Vamos lá. Tem um pensador, um antropólogo, que é o Lewis Morgan, que vai propor uma ideia de evolucionismo. Só que ele se influencia em Darwin, ele pega as ideias de Darwin, quando Darwin fala dos organismos e fala dos animais, e vai propor que esse evolucionismo deveria ser tratado não em relação somente aos animais, mas ele trata esse evolucionismo em relação às culturas, ao ser humano. E o que ele vai dizer no fundo? A gente vai ver a teoria dele, que é um pouco, ou nada pouco, é muito bombástica, ok? Mas ele vai ser conhecido como darwinista social.
Ou seja, darwinista porque ele pega as ideias justamente do Darwin e vai aplicar na teoria. E social porque ele não vai usar a ideia lá de organismos. Ele vai pegar justamente o ser humano e vai tentar mostrar que o ser humano também passa socialmente, ou seja, dentro das culturas, por essa mesma ideia do Darwin. Que ideia é essa? De evolução, de adaptação, de certos organismos melhores do que outros, mais bem adaptados. Vamos lá. O bicho vai pegar daqui a pouco. Um resumo da teoria do Morgan. Vamos lá ver um pouquinho o que o nosso antropólogo Morgan vai dizer para a gente, então. Ele vai dizer o seguinte: nosso Lewis Morgan determinou que as condições básicas que se pode analisar em cada estágio da história humana, e a ideia de progresso, vou falar disso daqui a pouquinho para vocês, são, por um lado, as invenções e descobertas e, por outro lado, o surgimento das primeiras instituições. Eu vou pegar com vocês somente a parte aqui que está mais destacada, justamente estágios da história humana e o progresso. O Lewis Morgan, ao observar as sociedades, as diversas culturas, olha a palavrinha mágica aparecendo para vocês de novo, ele não está analisando o ser humano natural, mas as culturas dentro do mundo. Ele começou a acreditar que nós passamos por estágios, por momentos. Então, cada sociedade está num estágio. Você pega a sociedade A e a sociedade B, a cultura A e a cultura B, portanto, elas podem estar até no mesmo estágio, mas podem estar em estágios diferentes, em momentos diferentes de um progresso. Essa palavrinha, gente, por mais que nós a encontremos em vários lugares, a palavrinha progresso para as ciências humanas ela é bem complicada, a gente vai ver. Mas olha só, então a sociedade A e a sociedade B, para o Lewis Morgan, podem estar em momentos distintos dessa história. E uma pode ser melhor do que a outra, mais bem adaptada, usando aqui os termos do nosso Darwin. Ou seja, uma sociedade pode ser e pode dominar a outra, é isso que no fundo está sendo colocado. Mas vamos ver mais um pouquinho. Para ele, nós temos 3 estágios evolutivos. Nós temos 3 estágios diferentes do ser humano, 3 estágios diferentes das nossas culturas humanas. Primeiro, ele chama de estágio da selvageria. Olha as palavras usadas, são palavras bem fortes, inclusive, que é quando as pessoas começam a utilizar o fogo. Ali são culturas para eles, para o Morgan, selvagens, né? O segundo estágio é o estágio da barbárie, que é quando começa a se usar a arte da cerâmica. Então, ele vai chamar dos bárbaros, das pessoas, então, que está um grau acima da selvageria, mas que são bárbaros. E o terceiro estágio, que é o estágio mais alto, segundo ele, é justamente o estágio da civilização, que é quando nós temos o uso da escrita. Esses 3 exemplos que eu dei, fogo, cerâmica e escrita, na verdade são só alguns dos exemplos que o Morgan vai nos dar. Gente, qual que é o problema já de cara aqui? Eu estou toda hora insistindo para vocês problematizarem isso, é que ele está dizendo que uma sociedade X que está, por exemplo, utilizando a cerâmica, ela é inferior a uma sociedade que já desenvolveu, como ele vai dizer, a civilização. Então, Morgan está dizendo que uma sociedade qualquer, que uma cultura qualquer, que ainda não está nesse último estágio, ela é pior. Isso abre margem para quê? Abre margem justamente para uma exploração, abre margem justamente para uma dominação. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Ele vai escrever um livro de suma importância chamado A Sociedade Antiga, no qual ele vai colocar essas ideias e vai relacionar essas ideias com o nosso cotidiano, justamente com o nosso Darwin também, aquele mesmo contexto. Olha só. Invenções e descobertas mantêm relações sequenciais ao longo das linhas do progresso humano e registram seus sucessivos estágios. Olha a palavrinha, que palavra difícil, né? De engolir, mas ele está falando de estágios. Tem gente mais evoluída, tem sociedades mais evoluídas do que a outra. Muito difícil ouvir isso hoje. Que bom que chegamos ao século XXI. Espero que todo mundo tenha chegado nesse século, de fato, pensando assim. Quem dera, né? Mas nós vamos pensar assim a partir de hoje. Por outro lado, as instituições sociais e civis, em virtude de sua conexão com perpétuos desejos humanos, desenvolveram-se a partir de uns poucos germes primários de pensamento.
é estranho, ao mesmo tempo revela bem como é o modo de pensar do Lewis Morgan, quando ele fala que quando nós temos aí as nossas sociedades, as instituições sociais, são poucos germes de pensamento. Ou seja, as pessoas ou as sociedades que desenvolveram instituições mais, olha as aspas, mais bem elaboradas, eles pensam. E aí está deixando a critério dos outros, por assim dizer, das outras pessoas, um estado de não pensar. Muito difícil ouvir isso, pessoal, mas, de qualquer forma, é o que o nosso Morgan está dizendo. Quais são as consequências de tratarmos as culturas de formas, como nós vimos, de estágio, uma melhor do que a outra, ou uma mais elevada, uma mais evoluída? Estou colocando vários termos que foi passado para a gente lá do Darwin e do Morgan. Qual que é essa consequência? Bem, consequência básica, que eu já falei, é que uma vai querer dominar a outra. Por coincidência, e aqui é só a título de provocação e ao mesmo tempo para vocês pensarem um pouquinho, geralmente, quem escrevia essas obras sempre se encontravam no último grau, no último estágio da civilização. Um autor, por exemplo, que eu posso citar quando eu penso nisso, é o Auguste Comte, tá? Que é um pensador positivista. Ele também vai falar de estágios da humanidade. E ele vai colocar, nós estamos, estou falando assim brincando, mas ao mesmo tempo é bem sério, nós estamos no último estágio, porque nós temos a ciência. E as sociedades que possuem ciência são mais evoluídas. Ele coloca isso. E, claro, a sociedade onde ele morava, a cultura onde ele estava ao mesmo tempo com a ciência elevadíssima. Por isso que nós temos o positivismo. Não é nosso assunto, mas só para mostrar para vocês como essa ideia de evolução, de superioridade estava comum na época. Pois é, qual que é a consequência disso? A consequência, gente, é o que nós chamamos de etnocentrismo. Tá? Duas palavrinhas aqui que, quando juntas, elas formam uma grande palavra com muito significado. É a ideia segundo a qual nós temos uma cultura, uma etnia, um povo no centro de tudo. Ou seja, vou ler para vocês, para deixar bem claro, uma etnia no centro, julgando as outras a partir das suas próprias condições. Quando Morgan escreve isso e quando vários outros autores escrevem sobre a evolução de certas culturas, eles estão provocando justamente o pensamento de que há um povo no centro e que os outros podem ser dominados por esse povo no centro. Mas, Danilo, eu já ouvi isso na história aí de forma bem bárbara, bem difícil de poder engolir. Já ouviu sim, é o chamado nazismo. O nazismo é um exemplo muito clássico sobre o etnocentrismo. Quando vocês têm, por exemplo, os discursos de Hitler e dos nazistas dizendo que há uma raça superior, uma raça ariana que é superior às outras, nós temos aí, nesse momento, a ideia que há uma etnia no centro. Tudo muito formado pela ideia de evolução. Isso é uma ideia que, para as culturas humanas, não é legal, não é certa, ok? Ciências humanas já sabe disso hoje, teve que passar as duras penas pelo nazismo e outros movimentos etnocentristas. Os limites da ciência, coisa bem rápida agora, para vocês poderem aí dar uma respirada, é o seguinte: quando a ciência começa a ver que o seu discurso estava influenciando as pessoas a acreditarem numa superioridade, quando a ciência começa a fazer testes e vai pensar se pode ou não fazer teste em humanos, ou seja, quando a ciência começa a perceber que o ser humano ele estava usando sem precedentes, até para o mal muitas vezes, a ciência funda o que a gente chama de bioética, que é uma disciplina que estuda o quê? Justamente os limites da ciência. Cada vez mais se desenvolve a preocupação latente com os resultados benéficos ou perigosos da ciência. Questiona-se qual o preço que a sociedade tem que pagar por certos, olha as aspas, avanços tecnológicos, implicações éticas e morais dos seus resultados. Hoje nós temos, então, a bioética, que é uma disciplina que que nós encontramos várias áreas de ciências humanas, ciências naturais, estudando os limites da ciência, né? Qual que é o limite da biologia e das outras ciências. E nós também temos, inclusive, em vários e vários cursos universitários, justamente os comitês de ética. Que é o quê, pessoal? É um órgão que vai regular o que pode ou não ser feito, o que pode ou não ser estudado e falado, ok? Então,
para que nós possamos refletir. Como sempre, vocês já sabem, eu sempre coloco para vocês no final uma reflexão, um momento de tirar com a sua família e pensar. Eu coloquei uma charge para vocês dessa vez, encontrada inclusive no Enem. E essa charge mostra para a gente aquela ideia bem colocada no sentido de muitos usaram, mas é uma ideia falsa de evolução, que a gente veio do macaco e não de um ancestral comum, mas essa charge mostra um macaco, não é isso, ok? Quem gosta de biologia vai procurar um pouquinho sobre ancestrais comuns. E nós temos a ideia de evolução, quando o homem chega ao final e ele volta à posição quase do início, né? Não mais ereto, mas sentado no computador. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu estou aqui sempre para poder ajudá-los e gostaria de sugerir para vocês um podcast chamado Filosopandos, para que vocês possam refletir um pouquinho mais sobre filosofia. Um grande abraço a todos e até a próxima. Nos vemos.